Bom dia, pessoal. Vamos começar então mais essa etapa do nosso seminário. Lembrando que nós ainda estamos no primeiro painel, que é Conhecendo o Sistema, Propondo Soluções. Nós já tivemos um panorama do que é o sistema, de como está a situação do câncer de mama em Minas e no Brasil. Nós também apresentamos algumas soluções, entre elas o lançamento da... E agora a gente vai passar para uma palestra online com Tiago Farina. Tiago Farina é advogado sanitarista, consultor de advocacy e ativista em saúde. É uma palestra online. Vamos projetar no telão. Tiago Farina, seja bem-vindo ao seminário Saberes e Tecnologia Salvando Vidas. Pessoal, acho que vocês falaram comigo, o áudio está muito baixo aqui para mim, mas eu acho que vocês me apresentaram aí, né? Acho que foi mais ou menos isso que vocês fizeram. Eu vou, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Tive a oportunidade de ter alguns episódios de convívio com a Mônica, foi uma experiência muito agradável. Queria parabenizar por todo o trabalho que ela vem fazendo e toda a equipe dela vem fazendo aí à frente da Asprecan. Eu acho que a gente vai falar sobre um tema hoje que diz respeito a todo mundo. Quando a gente está falando aqui de conhecer um processo de incorporação de tecnologias pela Conitec, né, eu trago um incremento aí que são reflexões sobre a nossa participação nesse processo. Eu acho que a gente já passou daquela era. Eu não sei se vocês estão me escutando. Agora sim, obrigado. Estão me escutando? Posso continuar? Sim, agora estamos te ouvindo. Eu não estou escutando vocês, e está muito pequenininho para eu fazer leitura labial, mas se vocês puderem ajustar aí o áudio de vocês, porque eu não vou, se alguém me interromper aí, eu acho que eu não vou conseguir escutar, tá? Mas vou seguir aqui na minha, na minha apresentação, até para que possa a gente ter bastante espaço aí para perguntas. Mas eu começo só fazendo essa reflexão que a gente precisa enxergar esse processo, não simplesmente para entender o processo, mas para saber como é que a gente pode fazer parte do processo. Quando a gente está falando de incorporação de tecnologias, a gente está falando muito mais do que tecnologias duras, né? Tecnologias como equipamentos, informática. A gente está falando de tudo que está relacionado à assistência do paciente. Processos assistenciais, programas assistenciais, tecnologia, medicamentos, exames, enfim, a gente está falando de tudo que diz respeito à assistência do paciente, em última instância. E é por isso que a gente precisa participar para tornar o acesso às tecnologias em saúde de forma geral, né, no conceito mais amplo possível, realmente efetiva. E eu vou trazer aqui um pouco de como é que funciona esse processo para ver quando, onde, em que momentos e com quais ferramentas a gente pode participar dele. Acho que todos aqui já devem ter... Deixa eu tentar fechar aqui esse meu... Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar na Conitec, né? Acredito que todos já ouviram falar na Conitec. O que é Conitec? Esse termo, essa sigla utilizada, é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A Conitec é um órgão que foi criado em 2011, ele é vinculado ao Ministério da Saúde e ele tem como atribuição assessorar o Ministério da Saúde na atualização de protocolos, na incorporação de novas tecnologias, como eu falei, num conceito mais geral, na exclusão de tecnologias que são obsoletas. Então, ela tem essa finalidade de assessorar o Ministério da Saúde nessa missão de prover à população acesso a tecnologias em saúde. Reforço aqui de forma geral, não apenas aquelas tecnologias que a gente está mais acostumado a falar, como medicamentos, como, enfim, coisas mais tecnológicas, duras, né, como equipamentos, etc. Eu falo e reforço isso porque é importante que a gente considere esse processo um processo, inclusive, para a gente revisitar programas e políticas públicas de forma geral. A Conitec é formada por 13 pessoas, agora a gente teve uma atualização que ainda não entrou em vigor, mas de 13 a gente vai para 15 pessoas. Mas, basicamente, dessas 13 pessoas, você tinha ali 11 que eram representantes do governo
de várias esferas do governo, 7 representantes do Ministério da Saúde, uma representante dos secretários estaduais de saúde, uma dos secretários municipais de saúde, uma da ANS, que é governo, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e uma da Anvisa, que também é vinculada com ao Ministério da Saúde, tal como é a ANS. Aí a gente tem 2 figuras que não são do governo, que é o Conselho Federal de Medicina, que está ali para representar a comunidade médica, e o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, ele é um órgão paritário, é um órgão de participação social, mas ele é composto 50% de usuários e o resto dos 50% é composto por trabalhadores de saúde, governo, prestadores de serviço de saúde, profissionais, né? É uma reunião aí de todos os atores que participam da estrutura, ou enfim, desse diálogo com o segmento da saúde. Então, pode ser um representante usuário, mas pode ser um representante de um prestador, de uma empresa, enfim, de algum outro setor vinculado à saúde. Com essa mudança que aconteceu, foram incluídas mais 2 instituições, mais 2 atores sociais. A Associação Médica Brasileira, que é a AMB, e é muito importante a gente entender que a AMB, ela congrega todas as sociedades médicas especialidades. Então, teoricamente, as sociedades médicas especialidades, então vamos pegar aqui para o mundo da própria oncologia. Você tem a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, quando a discussão é sobre oncologia clínica. Você tem a Sociedade Brasileira de Radioterapia, quando o assunto, a tecnologia envolvida é radioterapia. Você tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, quando a gente vai falando de cirurgia oncológica, patologia, enfim, a gente vai poder contar aí, teoricamente, com essas sociedades que estão ali representadas pela Associação Médica Brasileira, AMB. Além da AMB, foi incluída também uma representação dos núcleos de avaliação de tecnologias. O que são esses núcleos de avaliação de tecnologia? Basicamente é uma rede de instituições, sobretudo instituições educacionais, universidades, que fazem avaliação de tecnologias em saúde. E grande parte delas é habilitada ali dentro do Ministério da Saúde e até auxiliam o Ministério da Saúde nesse processo, principalmente as avaliações técnicas. Então, os núcleos de avaliação de tecnologia também vão ocupar aí uma cadeira na Conitec. Vamos ver como é que a Conitec ela trabalha, né? Basicamente, a gente tem aqui, dentro da Conitec, uma estrutura em que, primeiro, ela precisa ser demandada. E ela pode ser demandada tanto internamente por órgãos do Ministério da Saúde ou secretarias estaduais, como externamente, como por qualquer cidadão, por uma empresa farmacêutica, por uma sociedade médica, enfim. Qualquer um pode demandar a Conitec. O que eu quero dizer com demandar a Conitec? Significa fazer um pedido. E é bem essa etapa aqui. É fazer um pedido. Olha, Conitec, está aqui uma tecnologia em saúde que ainda não faz parte do SUS e nós consideramos que ela é importante e deve ser incorporada. Ou então desincorporada, eventualmente. Ou mesmo um protocolo. Olha, tem aqui um programa, um processo que nós entendemos que precisa ser avaliado para ser incorporado ou desincorporado ao Sistema Único de Saúde. A partir do momento que alguém pede, como eu falei, essa demanda pode ser interna, áreas do próprio governo, ou externa, qualquer instituição ou pessoa, o Ministério da Saúde tem 180 dias para terminar todo este processo aqui, que eu vou detalhar melhor para vocês. Tá? Tem 180 dias para fazer toda essa análise até chegar à decisão efetivamente publicada no Diário Oficial, se incorpora, não incorpora, se desincorpora, enfim, o que vai fazer com aquela demanda, né? Dar uma resposta para essa demanda aqui. Muita gente fala assim, Thiago, mas qualquer um mesmo pode submeter? Teoricamente, qualquer um pode submeter. O grande problema é que, para submeter, você precisa de uma série de informações, de documentos, de um verdadeiro dossiê. E nem todo mundo tem capacidade ou recursos para providenciar esse dossiê. Então, na prática, o que a gente mais vê é demandas sendo feitas pelas próprias empresas, que são as detentores do registro da tecnologia, por sociedades médicas, né, que eventualmente têm aí expertise técnica e às vezes recurso também para bancar todo esse dossiê exigido, né, poucas vezes por associações de pacientes ou mesmo por cidadãos, justamente porque a complexidade técnica e o custo de você produzir esse dossiê é muito grande. Então, apesar de ser aberto para todo mundo, na prática existe uma barreira de recursos e mesmo de capacidade técnica
de efetivamente uma pessoa sozinha submeter. Bom, a partir do momento que alguém protocolou esse pedido, começa a contar o prazo de 180 dias para análise. Aí ele segue aqui. A Conitec analisa os documentos que foram apresentados pelo demandante, vai ver se a documentação está adequada. Se não tiver adequada, se faltar alguma documentação exigida, eles arquivam o processo, ele é feita uma análise aí que não está em conformidade, a documentação não está em conformidade com o que é exigido, e o processo meio que é arquivado sem análise propriamente daquele pedido. Se eventualmente tiver com tudo ok, a documentação, a Conitec solicita estudos, normalmente para aqueles núcleos de avaliação de tecnologia, para que eles possam fazer toda a avaliação daquela demanda. E esse núcleo ajuda a produzir um relatório, e esse relatório é encaminhado para o plenário da Conitec. E no plenário da Conitec, vocês se recordam, formado por aquelas 13 pessoas, ainda por enquanto, e vai ser formado por 15 pessoas, né, a partir ali se eu não me engano, do final do ano ou do comecinho do ano que vem. Isso porque foi aprovado um decreto, como acho que eu mencionei para vocês inicialmente, que vai entrar em vigor 180 dias da data em que ele foi aprovado. Esse decreto faz mais ou menos um mês e pouquinho que foi aprovado. O plenário da Conitec, o que ele vai fazer? E aqui, eu já vou trazer alguns componentes para vocês, onde que a sociedade pode participar. Então, como eu falei logo no início, demandando, com todas aquelas ressalvas, e aqui, nesse momento aqui do plenário. Como que a sociedade participa do plenário da Conitec? Bom, pode participar tanto representado pelo Conselho Nacional de Saúde, ou também pode pedir para fazer parte. A Conitec criou recentemente uma figura do paciente testemunho, ou perspectiva do paciente, como eles têm chamado agora, que basicamente é a habilitação de algumas pessoas, pacientes, associações de pacientes ou familiares, para que apresentem no plenário, tem ali um prazo, só me engano, de 15 minutos, para que apresente ao plenário a perspectiva de quem vai realmente ser o beneficiado daquela tecnologia, né? O paciente, ou então as pessoas que convivem diretamente aí com o paciente. Então, tem tido a oportunidade também, nesse momento, de ocorrer a participação do paciente no processo de avaliação de tecnologia. Depois disso, depois dessa reunião em que o plenário da Conitec analisa o relatório que foi feito pelos núcleos de avaliação de tecnologias, eles se aprovarem esse relatório ou proporem alguma mudança, esse relatório vai para a consulta pública. Aqui é uma nova etapa de participação social. Como é que a sociedade participa desse processo? Você tem ali no site da Conitec, você tem que acessar, tem ali qual que é a recomendação que a Conitec fez inicialmente, e a sociedade pode apresentar por escrito as suas recomendações, ou enfim, a sua opinião a respeito daquela proposta inicial. O prazo normalmente é de 20 dias, né, que é feito esse tipo de participação. E aí a sociedade, ela tem como, enfim, trazer a sua perspectiva. E aqui todo mundo pode participar, paciente, não paciente, interessado, intrometido no tema, todo mundo aqui pode, de alguma forma, participar. E aqui é muito bacana que todo mundo participe. E por que eu falo que é muito bacana que todo mundo participe e que a gente tem que estimular, não só que o paciente participe, mas que todos que, de alguma forma, têm algo a contribuir. E por quê? Porque cada perspectiva dentro de uma construção de política pública, ela tem a sua relevância. É uma ilusão a gente achar que só a gente sabe o que está acontecendo no sistema. Certamente o paciente tem a sua perspectiva e é muito importante, o hospital tem a sua perspectiva e é muito importante, o médico tem a sua perspectiva e é muito importante, a indústria que produz a tecnologia tem a sua perspectiva e é importante, o familiar tem a sua perspectiva e é importante, e assim sucessivamente. O ideal aqui é que a gente consiga levar para o tomador de decisão todas as perspectivas, ou seja, todos os ângulos possíveis de você enxergar o problema. Imagino que vocês concordem comigo que, se o tomador de decisão tiver a capacidade de enxergar o problema por meio de todos os ângulos, todas as câmeras possíveis, a possibilidade dele chegar a uma melhor solução é muito maior. Então é por isso que a consulta pública costuma ser o instrumento de participação mais valorizado nesse processo. Não significa que ele seja perfeito. Eu, particularmente, acho que ele está muito longe de ser perfeito. Acho que tem muitas limitações, muitos pontos que precisam ser aprimorados, como, por exemplo, o próprio tomador de decisão deixar mais claro o que ele espera de cada um dos participantes, dos potenciais participantes da consulta pública. Cada participante também tem que fazer uma análise crítica sobre o que da sua participação, que elementos que ele pode trazer ao processo, que vão ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão possível.
Depois que a consulta pública chega ao fim, o Ministério da Saúde manda novamente o caso para o plenário da Conitec, que pode ratificar aquela recomendação inicial ou alterar a sua recomendação. Aí ele manda um novo relatório com a sua recomendação final para o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Vejam que esse cara aqui tem um poder tremendo. É ele que vai tomar uma decisão se vai incorporar ou não aquela tecnologia. E essa decisão é publicada no Diário Oficial. Antes de publicar a sua decisão, o secretário, se achar que a matéria é relevante e que ele ainda precisa coletar mais subsídios da sociedade, ele pode pedir a realização de uma audiência pública. A audiência pública é muito raro acontecer no processo da Conitec. Se você for pegar no processo da ANS, na saúde suplementar, toda vez que tem uma negativa preliminar, acontece audiência pública. Tem sido muito interessante. Eu particularmente, também acho que é uma forma da sociedade participar muito mais autêntica, né? A ANS, no caso da ANS, eles fazem ali uma manhã em que qualquer pessoa pode se inscrever, tem 3 minutos para falar, e a gente pode achar 3 minutos muito pouco, mas se a narrativa estiver bem estruturada, é tempo suficiente, né? Eu recomendo que vocês assistam alguma audiência pública na saúde suplementar para entenderem um pouco do que eu estou falando aqui. E o que é bacana da audiência pública da ANS é que você não limita só para um participante, né? Como acontece aqui nesse caso com a perspectiva do paciente. Aqui você pode ouvir várias pessoas, várias perspectivas diferentes. E é diferente, quando você escuta a pessoa cara a cara, você está olhando nos olhos da pessoa, ainda que seja virtualmente, a capacidade e a forma como aquela informação chega e prende a sua atenção ou te traz insights é diferente daquilo que chega numa consulta pública, que às vezes é feito de forma fria, é uma única pessoa que analisa, né? Na prática é assim que acontece, ela joga lá para o relatório da Conitec, e aí no máximo os membros da Conitec vão ler o que é escrito no relatório, ou seja, é alguém que faz uma análise da consulta pública e aí joga para cá aquilo que achou fundamental. Então, acho que aqui é um instrumento que deve ser mais valorizado, na minha opinião, pela Conitec, a sociedade pode cobrar que isso aqui aconteça com mais frequência. Mas vamos lá. O secretário, então, recebeu o relatório da Conitec, optou ou não por fazer uma audiência pública e vai tomar a sua decisão. Ele vai decidir se incorpora, se não incorpora, se desincorpora, enfim, ele vai tomar essas decisões. A partir daqui, existe a possibilidade de um recurso. Para qualquer interessado, pode entrar com recurso se não concordar com essa decisão. Esse, em resumo, é o processo de atualização aí, de avaliação de tecnologias em saúde no SUS. Opa, o que eu fiz aqui? Que eu voltei tudo, sem querer. Vamos voltar aqui. O pessoal da organização deve estar meio assustado, porque tem vários slides aqui, e meu tempo já está meio que acabando. Mas eu vou provavelmente terminar no tempo. Queria só chamar a atenção que em julho de 2020 a gente teve uma mudança que foi a abertura das reuniões. Todo mundo hoje consegue assistir às reuniões no YouTube. As reuniões ficam disponíveis no YouTube. Então aqui você consegue ver claramente o que é que está sendo discutido, como é que os membros da Conitec estão deliberando, qual que tem sido o racional deles. Então eu sugiro muito que vocês assistam às reuniões, porque isso ajuda inclusive a participar melhor da consulta pública ou da audiência pública. No site da Conitec também, você tem ali um alto nível de transparência, você consegue acessar as atas das reuniões, você consegue também entender ali como é que está sendo a deliberação de forma muito mais rápida. Aqui, trouxe para vocês um pouquinho como é que é a consulta pública. Então, a consulta pública dessa aqui, por exemplo, está acontecendo agora, que é a atualização das diretrizes diagnósticas e terapêuticas do câncer de mama. Então, está ali o DDT, e está aqui o formulário para vocês poderem participar, né? Então, todo mundo aqui pode participar aqui clicando neste formulário. Acho que vale a gente só chamar a atenção de que, inevitavelmente, a gente vive uma era de grandes avanços tecnológicos e restrições orçamentárias. As tecnologias estão chegando com preços muito altos e isso tem sido, sim, uma barreira. E a gente precisa tentar trabalhar esse tipo de situação não escondendo que ela existe, mas enfrentando ela de frente. E eu acho que a gente hoje vive um momento de muita superficialidade nessa discussão. E a gente precisa superar este momento de superficialidade. Eu costumo dizer que a gente vive duas síndromes. A síndrome do é só. Alguns que acham que é só ter vontade política, é só acabar com a corrupção, é só. Nada que é complexo tem solução simples.
Nada vai ser só. Você vai ter que criar uma série de estratégias, uma série de fatores vão ter que ser enfrentados para você conseguir. Não existe uma bala de prata. A outra síndrome é a síndrome da escolha binária, que eu também já ouvi muita gente falando, e particularmente me incomoda muito, quando a gente diz assim, quando algumas pessoas dizem, teremos que fazer escolhas porque os recursos são finitos. E parece que a escolha é só aquela, ou garantir que algumas pessoas tenham acesso, e isso significa que algumas pessoas vão ter acesso a uma determinada tecnologia e outras vão ser deixadas para trás. Eu acho que a gente não tem só essa escolha binária. A gente pode estressar muito mais os nossos níveis de escolha, justamente para garantir que nenhum paciente seja deixado para trás, né? Como eu já disse aqui, também, o Mencken, para cada problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante, completamente errada. Então, a gente tem que encarar o assunto com profundidade, ter um pacto de profundidade, né? E para isso a gente vai ter que ter muita transparência, muita inteligência informacional, estressar as alternativas para muito além do que a gente está pensando agora, participar, eu repito, participar é fundamental para que a gente consiga encontrar soluções diferentes das que a gente encontrou até agora, e a gente vai precisar ter concessões, né? Certamente, pessoas que eventualmente estão ganhando muito vão ter que ganhar um pouco menos, outros estão perdendo muito vão ter que perder um pouco menos. A gente vai ter que ter concessões, mas sempre com o norte de não deixar ninguém para trás. Esse precisa ser o nosso princípio. Acho que a gente não pode partir ou aceitar qualquer solução que chegue ali a uma conclusão de que a gente vai deixar pessoas para trás. Não, acho que isso precisa ser realmente uma premissa inegociável para toda discussão. Quando a gente tiver, então, boas ideias, a gente vai conseguir desconstruir as barreiras que a gente tem hoje. E quando eu falo grandes ideias, é grandes ideias mesmo, diferentes das que a gente tem tido agora. E a gente não pode se acomodar no fato de que ainda não tivermos grandes ideias e que, por isso, vamos simplificar as soluções. A gente precisa realmente estressar e buscar ideias onde a gente ainda não conseguiu ter. Já terminando aqui, também não podemos fechar os olhos para os desafios pós-incorporações, né? A gente tem inúmeros estudos aí que mostram que o fato de uma tecnologia estar incorporada, sobretudo medicamentos oncológicos, não significa que o paciente está tendo acesso a ele. Esse estudo, meu SUS é diferente do seu SUS, mostra que dependendo do CEP do paciente, que é o que significa teoricamente para onde ele vai ser encaminhado, ele pode ter uma expectativa de vida completamente diferente. E isso não pode ser achado normal. A gente tem que garantir que haja uma uniformidade, uma equidade no acesso a tratamento sistêmico. Isso foi muito explorado, inclusive, por um grupo de trabalho do Conselho Consultivo do INCA, que é o órgão que assessora o Ministério da Saúde na formulação de políticas públicas, e foi feito um encaminhamento de um relatório com sugestões de melhorias para o Ministério da Saúde evitar esta iniquidade no acesso a tratamento sistêmico. É importante também, saiu recentemente uma nota técnica do Ministério da Saúde, e acho que aqui é importante chamar atenção, porque aqui eles sequer reconhecem que existe iniquidade no acesso ao tratamento sistêmico, não obstante existirem inúmeras evidências, e o próprio mundo real é a sua própria evidência, de que dependendo do lugar onde o paciente é atendido, o acesso dele pode ser completamente diferente. Então, para a gente poder ter uma solução, é preciso que o Ministério da Saúde primeiro reconheça que o problema existe. A gente não vai ter solução para um problema que sequer é reconhecido. Então, acho que é importante, né, fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque a gente não pode só focar na incorporação, mas ignorar que existe toda uma barreira pós-incorporação para o paciente efetivamente ter acesso. O que se quer, obviamente, na incorporação não é propriamente, não é incorporação, não é a publicação no Diário Oficial. O que se quer é que o paciente tenha acesso à melhor tecnologia possível para ele. O paciente certo tem acesso à tecnologia certa, na hora certa, na dose certa, no momento certo, né? E a preço justo. Acho que é isso que todo mundo deveria, esse é o norte que todo mundo deveria, a princípio, seguir. Acho que ninguém vai ser contrário a essa lógica da gente poder oferecer o certo para a pessoa certa, né, de acordo com as condições mais adequadas. Pessoal, acho que agora sim, finalizando a minha apresentação, eu trago um pouco da reflexão que o Martin Luther King nos trouxe décadas atrás. Né? Ele dizia que o que o preocupava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, e eu ouso fazer uma interpretação mais atual do que ele estava dizendo, né? Basicamente, que o que talvez o preocuparia hoje não é o grito dos que menos sabem, mas o silêncio daqueles que mais sabem, as pessoas que estão vivendo com aquilo, os médicos, enfim, as pessoas que mais conhecem do processo, dos gargalos do processo, que têm mais condições de encontrar melhores soluções,
precisam participar desse debate, não podem ficar assistindo de camarote às discussões. Porque senão, eventualmente, aqueles que menos sabem, mas se acham ou se consideram muito superiores a outros, vão participar sozinhos e praticamente o que eles falarem não vai ser contestado, vai parecer a verdade absoluta. Fecho aqui com uma frase de uma antropóloga que realmente fez estudos muito importantes sobre os movimentos sociais. Ela dizia o seguinte: nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e engajados podem mudar aí o mundo, né? Porque, de fato, se você for olhar historicamente, sempre foi assim que o mundo mudou, com a mobilização de algumas poucas pessoas que foram influenciando outras pessoas, foram gerando massa crítica e mostraram que havia caminhos melhores para poder melhorar as políticas públicas e, a partir daí, garantir um mundo mais justo para as pessoas. Agradeço novamente a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutor Tiago Farina. Nós ainda estamos no primeiro painel, que é conhecendo o sistema e propondo soluções. Após esse painel, nós vamos ter um tempo reservado para perguntas, e se houver alguma pergunta destinada ao senhor, a comissão organizadora irá enviá-la, tudo bem? Mas agora a gente vai passar para a nossa primeira mesa redonda do dia. Ela será mediada pela nossa querida professora Dilma Campelo Rio Verde. Ela é professora do Instituto Federal do Norte de Minas, doutoranda em análise do discurso pelo Cefet Minas. Ela é mestra em estudos de linguagem também pelo Cefet, pesquisadora acadêmica nos campos de linguística, semiótica, análise do discurso, literatura brasileira e em edição. É também voluntária da Asprecan. Gostaria de convidar as integrantes também para esta mesa. Ana Beatriz de Pinho Barroso é enfermeira, doutora em feridas e tecnologia e inovação, mestre em ensino na área de cuidados paliativos, especialista em lesão cutânea, especialista em gerontologia, possui 23 anos de experiência nas áreas de educação, gestão e assistência. Bem-vinda, Ana Beatriz. Também quero convidar a doutora Ana Maria Massaúde. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM Regional de Minas, mestre em Ciência da Saúde, membro do Departamento de Residência Médica da SBM, supervisora da Residência Médica em Mastologia do IPSENG, mastologista na Santa Casa de BH, no Instituto Horizonte e no IPSENG. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Quero convidar também Cláudia Vasconcelos, da Comissão Minas contra o Câncer. Ela é professora aposentada, diretora administrativa da Asprecan e gestora do programa de voluntariado. Bem-vinda, professora. Gostaria de convidar também para compor essa mesa o doutor Tadeu Rezende, da Proenza Tecnologia e Empreendimentos Sociais. Ele é cirurgião plástico e mastologista, especialista em saúde pública e administração hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto. Especialista em gestão social pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, é o fundador da Asprecan e o inventor do modelo didático Mama Amiga da rede Mama Amiga Tech. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa mesa redonda. Bom dia a todos. Nós agradecemos a presença de vocês até este momento. Nós estamos passando por um rito de passagem mesmo, Nós saímos de um lugar de fala, eu gosto muito desta palavra, lugar de fala, que vamos dizer, uma teórica da linguística, Spivak, uma indiana, colocou a importância sobre esses lugares de fala, que eles tenham interfaces o tempo todo. Dr. Tiago Farina falou muito bem sobre isso, deixou várias metáforas para nós, imagens, essa ideia da inteligência vencendo a complexidade. Então, as mesas redondas que se constituirão por vários profissionais, cada um deles vai trazer sua especificidade, mas agora não mais uma perspectiva só teórica, acadêmica, um lugar de fala não só científico, mas muito mais voltado pela experiência de cada um, seja uma experiência pessoal ou uma experiência acadêmica. Essa é a importância das mesas debatedoras. Então, eu convido, em primeiro lugar, o doutor Tadeu, para ele abrir esta mesa discursiva, mas antes eu quero orientar que nós teremos, neste momento, várias pessoas falando,
Então, nós vamos estabelecer um tempo para elas. O meu papel como mediadora é que coordenemos um pouco esse tempo. São 4 pessoas compondo a mesa, 4 profissionais, doutores, né? Praticamente nós temos 3 doutoras, doutora Ana Maria, desculpem, 2 doutoras, doutora Ana Maria, doutor Tadeu, e doutora Ana Maria Beatriz também, né? E Cláudia, que trabalha nas Precam conosco. Então, eles terão uma média de 10 minutos para a fala, tá bom? Esse vai ser o combinado. Eu gostaria de, então, abrir essa discussão com o doutor Tadeu, mas antes vou lembrar a vocês quais são as palavras-chave desta discussão. Há 2 muito importantes, produção de dados e ensino à distância. Eu vou dar voz a eles, para que cada um coloque a experiência em relação à efetividade desses 2 processos no momento da nossa discussão aqui e daqui para frente, quando efetivarmos as nossas ações, que se iniciam aqui e terão continuidade. Passo a palavra, então, ao doutor Tadeu. Obrigado, Dilma. Eu vou ser bem sintético, exatamente porque eu tive a chance de fazer a apresentação e fazer algumas considerações, né, dentro da minha própria história como profissional e como cidadão. Logo que eu terminei a minha formação acadêmica, e não sei dizer porquê, aconteceu, né? Eu estava terminando a minha especialidade, que a minha primeira formação foi em cirurgia plástica, e terminando minha especialidade em mastologia em São Paulo, por tudo que eu experimentei e vi acontecendo, me veio um sentimento grande de assumir, de participar. Eu acho que o Tiago aqui deixou mensagens assim bem profundas e significativas, porque a gente aprende muito nesse mundo acadêmico e científico de ficar muito no plano da teoria, e a dificuldade é a gente realmente trazer para a prática. Então, a gente vai muito no mundo das ideias e a própria inovação, e sentir qual é o seu papel, né? O que você veio fazer aqui para fazer a diferença. Ali me veio isso, né? E eu não sabia como fazer, mas eu estava vendo um exemplo, que foi exatamente o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, que eles já faziam todo um processo de ir atrás desse diagnóstico precoce de câncer de mama. E, na época, não tinha SUS, e o professor Sampaio Góes tinha conseguido exatamente estabelecer um contato entre a fundação e a rede pública na região de São Paulo. Então, me inspirei, vivi aquela situação e falei, puxa, isso é legal demais, né? Eu tinha ido para aprender novas técnicas de reconstrução de mama e saí de lá com uma visão de tecnologia social, na época eu nem sabia que era isso, né? De a importância que isso teria para mudar a realidade, que naquela, se hoje ainda é trágico, imagina há 38 anos atrás, era muito mais. Então, o fato de nós estarmos aqui nessa história que eu procurei mostrar que houve uma evolução, né, de você sair de um ponto onde você tenta organizar um processo e, ao mesmo tempo, você incorpora tecnologias que estavam nascendo, eu vi 2 coisas importantes: multiplicar o conhecimento e sistematizar a informação. Então, naquele momento, a gente só tinha tecnologia presencial, não havia tecnologia à distância, e, ao mesmo tempo, nascia um sistema de informação, porque, na época, o que tinha eram grandes computadores de rolo, onde ali se procurava cadastrar e fazer banco de dados, e lá no IBCC eram com esses computadores grandes. E quando nós trouxemos o projeto aqui para Belo Horizonte, a Prodenge foi a São Paulo, viu a formação desse sistema de informação e falou, Tadeu, está nascendo uma tecnologia nova, que são microcomputadores, eu acho que vai ser legal, em vez de colocar isso em grandes computadores, vamos iniciar com microinformática. E ali estava nascendo realmente uma nova tecnologia que a gente incorporou, deu super certo, e a jornada nossa, com os desafios constantes,
elas tiveram sempre baseada nessas duas diretrizes, né? Informação e capacitação, conhecimento. Como é que você faz para multiplicar isso e fazer com que as mulheres que já estejam com um processo já em andamento, e a gente não sabe, trazê-las para tratamento precoce. Esse era o desafio. E algo que era uma ideia se constituiu realidade. Foi difícil, não foi fácil, mas com a mão na massa e você tem que começar. Então, começa e a ideia ela vai se materializando e as coisas acontecendo. Então, o que eu trago dentro dessa jornada é que você sempre está atento àquilo que você está fazendo e fazer uma retrospectiva, né? Você tem que estar o tempo todo atento aos obstáculos que acontecem e o que você faz para avançar na linha do tempo. Então, nós fizemos exatamente isso dentro daquela ideia original que nasceu da organização da sociedade civil, porque nós tivemos que criar uma ONG na época e, ao mesmo tempo, nós tivemos que sensibilizar o governo que nos escutasse. Então, nós temos que acreditar que a coisa começa na gente, sim, e que nós somos capazes de mudar uma realidade, impactar a realidade. E então chegamos, né, dentro daquilo que eu mostrei, de criar uma Mamiga e agora evoluir para um sistema de uma metodologia com maior capilaridade, é que eu gostaria, inclusive aqui, Ana, de colocar esse desafio para os nossos pares, né, de que essa incorporação de tecnologia médica com tecnologia social, ela é fundamental. Eu acho que ficou claro aqui com a sua exposição, né, com a exposição que a Daiane fez aqui, que é, sim, uma rede muito interessante que nós temos que otimizar, que se tornou uma estratégia, que é a estratégia da saúde da família. Nós temos que continuar evoluindo, porque é muito legal. E vai dar a chance, sim, da gente mudar a realidade, né? Então, não temos que abrir mão de aumentar a cobertura de radiografias, de mamografias, mas vamos utilizar algo que já está aí capilarizado para a gente alcançar o maior número de mulheres, usando também o profissional que examina, estimulando essa mulher, sim, a fazer o autoexame, porque nós vamos conseguir não o ideal que nós esperamos, que são aqueles carcinomas in situ, aqueles carcinomas mínimos da mama, mas pelo menos nós vamos melhorar, né, a mutilação, nós vamos aumentar o índice de tratamento conservador. E, então, essa aproximação entre o terceiro setor e a própria sociedade, no sentido de estreitar esses nossos conhecimentos e juntos a gente ajudar a mudar a realidade. Esse é um desafio que eu faço aqui para a sociedade, nesse sentido de somar esforços com a sociedade civil para a gente poder avançar. Eu gostaria, inclusive, que você colocasse um pouquinho, né, da sua experiência pessoal. Viu, Dilma, me perdoa fazer esse desafio ao ar? Isso mesmo. A nossa conversa é dessa maneira. Recentemente, Tadeu, obrigada pela introdução do assunto, porque assim, recentemente eu tenho tido oportunidade há mais de um ano, de participar como referência técnica de um projeto, de um programa de saúde da mulher, que exatamente ele pretende integrar a linha de cuidado com a jornada do paciente, de ponta a ponta. Então, desde do agente de saúde até a atenção terciária, de tal forma que a tecnologia ela vai proporcionar que cada pessoa seja vista como um indivíduo, mas, mesmo assim, ela possa fornecer e fomentar os dados e a gente conseguir os indicadores de saúde, principalmente em câncer de mama, que nós estamos pensando em saúde da mulher, mas de todas as outras áreas. E uma plataforma como essa, ela, além disso, aliada à tecnologia, ela pode fornecer
treinamento à distância para os agentes de saúde. Então, como você mesmo hoje disse, é difícil, você treina a pessoa, dali 3, 4 meses sai. Se você tem um treinamento à distância, se você já tem um programa de treinamento pronto, você passa aquele treinamento e depois você pode pegar as perguntas de uma forma de teleatendimento, né? Teleatendimento de saúde, se o profissional do centro de saúde, seja ele médico ou de outra área, seja da enfermagem, pode conversar com o especialista. Eu estou com uma paciente aqui, ela está com um nódulo de mama, o que vou fazer? Às vezes a pessoa não tem aquela informação naquela hora, mas ela pode estar tentando resolver esse problema de uma forma à distância. Desta forma, a gente, como sociedade, sempre que a gente é chamado para esse tipo de ação, a gente tem que estar de braços abertos e a gente tem que estar pronto para poder participar. Porque nós, como sociedade de especialistas, a gente tem que passar a nossa parte técnica. Então, como que nós vamos acolher essa mulher? Nós vamos tem o acolhimento médico, mas tem de todos os outros profissionais. A gente tem que entender isso. Mas é uma coisa que é dialogada, né? O trabalho ele é feito com colaboração, é um trabalho colaborativo de cada um ter o seu espaço. E eu até digo mais, assim, é um trabalho transdisciplinar, é transprofissional. O que eu tenho aprendido sobre essa questão da tecnologia, como utilizar, e o que eu acho que as pessoas que estão trabalhando comigo estão aprendendo de câncer de mama, é muito importante. E quando isso for colocado em prática, realmente a gente pretende, né, esse trabalho pretende ser difundido também para diversos pontos do Brasil, tendo em vista que ele ainda está num piloto, é que as pessoas dos centros de saúde também conversem da mesma forma, estejam capacitadas para poder acolher a mulher. É muito triste a gente ver, às vezes, uma pessoa de 30 anos, e eu ainda trabalho no sistema público, eu trabalho na Santa Casa desde que eu formei, ver mulheres de 30, 30 e poucos anos que não estão na faixa de rastreamento, né? E não deveriam estar mesmo. Paciente de 30 anos, né? A mamografia não é para elas. E que percebem o nódulo de mama. Muitas vezes elas não são acolhidas adequadamente, são nódulos malignos que, não, muito nova não vai ter câncer. Muito nova pode ter câncer, raro, mas acontece. Muito nova não vai fazer mamografia. Pode fazer mamografia, está previsto em lei. A paciente mesmo jovem, principalmente esse ano, que a lei já fala que depois da puberdade ela pode fazer, uma paciente jovem, se tiver que fazer exame de imagem, ela deve fazer o exame de imagem. Então, isso, todo profissional de saúde tem que saber. Né? Saber diferenciar o que é o rastreamento daquela mulher assintomática do que é acolher uma mulher sintomática e colocar essa mulher na linha de cuidado, né? E colocá-la na jornada do paciente. É basicamente isso, sabe, Dilma? Muito bom ouvir isso, doutora Ana Maria. E uma coisa interessante é essa quebra de paradigma com a ideia de que ensino à distância não tem a mesma funcionalidade do presencial. Estamos vivenciando isso de uma maneira muito interessante. As pessoas estão começando a acreditar que o ensino à distância tem a mesma credibilidade. Deve ter a mesma credibilidade, a mesma qualidade, né, doutora Ana? Porque eu acredito que na área de saúde tenha sido mais difícil do que na área de educação. Porque na área de educação, há muitos anos, nós temos cursos à distância. E o atendimento do médico ao paciente à distância, no momento da Covid, trouxe esse despertar cada vez maior sobre a necessidade de uma outra forma de conceber o trabalho com a medicina também, né, doutora Ana? Muito obrigada. Nós vamos passar para outra Ana, Ana Beatriz, que também vai falar um pouco da experiência dela para nós, viu? Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada a todos. Obrigada especialmente à Mônica e o doutor Tadeu pelo convite. É muito interessante estar aqui nesse momento, neste contexto especialmente, porque em 2001 eu trabalhei no programa Viva Mulher, na Secretaria Estadual de Saúde, exatamente no programa que trabalhava na prevenção do câncer de mama e do câncer de colo. E no momento
que estava chegando a Mama Amiga, doutor Tadeu, no primeiro formato, né, da Mama Amiga, que era o nosso principal instrumento de educação em saúde para as equipes. E nós recebemos aqui em Belo Horizonte todas as equipes, na época de saúde da família, para um treinamento presencial. E o treinamento era essa discussão exatamente sobre o acolhimento, a importância do exame clínico, desse trajeto do paciente dentro do que hoje chamamos de linha de cuidado, e naquela época não era bem conceituado ainda, mas a gente entendia que ele tinha que ter uma jornada e um caminho a seguir em todos os pontos da assistência. E aí, pensando neste momento agora, se nós estivéssemos na modalidade EAD, não prejudicaria em nada o que foi feito há 21 anos atrás. Então, porque nós fizemos um vídeo, eu já trabalhava na PUC nessa época, então a gente conseguiu, com o programa lá que eles gravavam aulas e outras coisas, ainda de uma forma mais incipiente, nós fomos no Odete Valadares para poder fazer os vídeos da coleta, do exame clínico. Então, ninguém que veio das cidades do interior teve a oportunidade de executar. Ele assistiu um vídeo que poderia ser perfeitamente realizado neste formato crescente que a gente vê hoje, que é a educação à distância. Então, o que é essa modalidade de educação à distância? Então, assim como diversas áreas evoluíram significativamente do ponto de vista tecnológico, a educação e a saúde mais ainda, como foi dito aqui, a pandemia despertou mais ainda essa perspectiva tecnológica, essa legalização da utilização da tecnologia que até então não acontecia dessa forma. Então, a educação à distância são professores e alunos separados, presencialmente, que utilizam uma plataforma, que é a plataforma que pode ser a plataforma AVA, né? Que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde, neste ambiente, o que eu faço hoje, porque eu sou professora de EAD, que também só me identifiquei e vi essa perspectiva no pós-pandemia, aí eu apaixonei com esse mundo, né? Na hora que a gente entra, você fala, gente, eu não perdi nada na hora que eu estava lá na sala de aula, que muita gente acha que perde, porque esse acolhimento, como ele tem que acontecer com essa mulher com uma suspeição ou com um diagnóstico de câncer de mama, ele tem que acontecer também com aquele aluno que vai vivenciar essa modalidade tecnológica. E esse ambiente virtual, ele tem que ser um ambiente virtual claro, acolhedor, de acesso, que possa ter alguma interação. Então, eu dou aula numa pós-graduação de cuidados paliativos que tem aluno do Brasil inteiro, até fora do país, de diversas áreas. Aí, outro dia, uma veterinária me chamou no chat, uma pós em saúde, que tem um veterinário também, falando, Ana, como que é difícil falar de cuidados paliativos no mundo animal? Todo mundo tem um animal de estimação, um cachorro em casa, e o dono do cachorro fala, né, eu prefiro que faça eutanásia ao invés de investir no cuidado. Eu falei, nossa, eu estou com uma cachorrinha aqui em casa, 17 anos, centenária, que ela está em cuidados paliativos. Se você quiser vir aqui, não, e ela morava lá no Maranhão. Então, olha que legal, né? A pessoa lá no Maranhão, uma veterinária que está atuando numa área onde tem diversos profissionais, e ela querendo trazer esse novo conceito e essa nova perspectiva de cuidado, que no humano já é difícil, para o mundo animal. Então, acho que assim, são muitas perspectivas e possibilidades. Então, eu vou pegar no meu papelzinho um dado que eu peguei ontem do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que o EAD cresceu 378,9% nos últimos 10 anos. Especialmente nesse momento, após a pandemia, houve uma maior aceitação sobre essa modalidade educacional. E o que ela permite? Qual que é o diferencial dela? Então, primeiro é o acesso, né? Na hora que a gente fala dessa experiência que eu tive exatamente há 21 anos, com este mesmo tema que a gente está trazendo aqui hoje, poucas pessoas da unidade poderiam vir para o treinamento. Era mais o médico e o enfermeiro, porque o custo ia ser exorbitante, né? Trazer, imagina, o estado de Minas Gerais, com essa quantidade de municípios, já havia muitas equipes de programa de saúde da família, vir a Belo Horizonte para fazer um treinamento. Então, a gente viu o acesso como premissa,
a gente vê a redução de custo, né? Essa pessoa, é transporte, é hospedagem, é alimentação, essa pessoa que tem que deixar o local de trabalho totalmente para deslocar, é o tempo que ele precisa ficar aqui na cidade. A inclusão social, né, o EAD, ele traz claramente essa questão de poder incluir pessoas. Tem municípios, como foi dito aqui na palestra anterior, tem CEP que, por si só, já exclui, né? Aí é longe demais. Como que vai fazer para capacitar essas pessoas? Então, no Brasil, em Minas, existem vários Brasis, existem várias Minas Gerais com acessos completamente diferentes. Então, a educação, ela compõe essa rede, esse fluxo, esse cuidado, esse acesso, esse acolhimento, essa capacitação. Como foi dito também, às vezes a pessoa muda, ela faz parte de uma equipe, aí tem alta rotatividade, o que você treinou hoje já não serve mais, e você tendo este local apropriado, a gente consegue fazer essa transformação e possibilitar o acesso à educação, à informação, à atualização periódica nessas plataformas, nesse regime educacional, que, como foi dito aqui também pela professora, ele não é novo, mas na saúde ele ainda é mais recente. Na minha área específica de atuação, né, que eu sou enfermeira, então saiu uma resolução, a 692, de 2022, do COFEM, que ele traz claramente a atuação da enfermagem na saúde digital. Então, de uma forma ampla. Eu, exatamente há 2 meses atrás, eu defendi meu doutorado na área de tecnologia e inovação, que foi o mundo dos vestíveis, né, que monitora o paciente através da internet das coisas, que eu também entrei nesse mundo. Assim como você disse que entrou nesse mundo da tecnologia, nas primeiras reuniões eu falava, meu Deus, é tanto nome que eu nunca ouvi falar. E, ao mesmo tempo, os desenvolvedores de software, de hardware, eles também aprenderam também. Então, essa troca, esse ecossistema que a gente pode, de fato, construir, ele é maravilhoso. Então, na enfermagem, essa perspectiva traz a consulta, a interconsulta, a consultoria, o monitoramento, a educação em saúde, que é o que a gente está falando aqui, e o acolhimento. Então, existe uma legislação recente, de meses atrás, que legitima esse trabalho, porque muitas pessoas acham, mas não tem legislação, mas isso pode comprometer. Então, às vezes, o profissional ele está aqui tete a tete, e ele não é acolhedor, e ele não esclarece, e ele não possibilita acesso, e ele não conhece a rede, e ele não faz a diferença na vida dessa pessoa. Então, acho que a gente tem que plantar essa semente, que o mundo digital, que a educação à distância, que as plataformas educacionais, elas são, de fato, uma oportunidade de transformação. E eu vivo isso no meu dia a dia, né, como foi dito, para além do mundo acadêmico, essa é uma experiência que eu vivo no meu dia a dia. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, doutora Ana. Eu já me inscrevi como aluna dela, vocês já perceberam, né? Nós precisamos de pessoas que construam junto conosco, esse momento é para isso, para que nós possamos efetivar o ensino à distância. Então, eu gostaria de me tornar sua aluna, doutora Ana. Né? Nós vamos construir esse trabalho do ensino à distância e espero poder contar com essa expertise toda que você nos colocou aqui, a liberdade de chamá-la de você, né? Para que você possa nos orientar um pouco sobre essa questão, como é seu trabalho, do ensino à distância, suas experiências, e nós possamos também começar um trabalho mais efetivo nessa linha. Muito obrigada, viu? Eu passo agora a palavra, então, para a Cláudia, minha colega da Asprecam, voluntária, que vai colocar um pouquinho também sobre a experiência dela dentro desse campo nosso de discussão. Bom dia. Eu estou aqui representando a Comissão Minas contra o Câncer, que foi uma comissão criada em 2019, desenvolvida a partir de um projeto que a Asprecam desenvolveu em 2016. A pedido da nossa parceira Roche, foi criado o programa Dedicação, que era um programa específico de levantamento de dados a partir do acompanhamento presencial de mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS, e a gente fez isso através de voluntárias capacitadas, né, que até hoje também num grupo acompanhando essas mulheres. Então, assim, pela minha experiência, né, gente, existe uma Cláudia antes de 2016 e existe outra Cláudia a partir de 2016. Eu venho de uma família de mulheres
Sou extremamente grupo de risco, porque minha mãe teve câncer de mama, eu já perdi uma irmã de câncer de mama, e até então eu não tinha a menor consciência do que era uma jornada de uma paciente oncológica. Eu não tinha a menor ideia, porque quando a minha mãe teve câncer de mama, né, vamos colocar assim, a gente estava num nível privilegiado de um plano de saúde, que fazia o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer, sem olhar, né, custo, sem olhar o quê, era só o benefício realmente da paciente. Então, ela teve todo o acompanhamento, todo o tratamento feito de uma forma muito rápida. Ela teve também um tipo de câncer bem menos agressivo, né, que foi a síndrome de Page. Então, ela simplesmente teve que fazer radioterapia pós-cirurgia. Então, nem nesse momento eu me toquei do qual que era essa realidade de uma mulher paciente oncológica. Então, a partir desse acompanhamento como voluntária, que eu pude perceber quais eram realmente essas barreiras que essas mulheres enfrentam. E, desde então, que todas as vezes que a gente participa de discussões como essas, a gente reconhece essas barreiras como sendo uma constante na vida delas. Então, a gente tem aí 2 legislações, né, a dos 30 dias para se fechar um diagnóstico e a de 60 dias para iniciar um tratamento a partir do fechamento do diagnóstico, que elas não são cumpridas. A gente vê que foge do contexto, da realidade daquela mulher que tem que entrar pela porta do SUS aí para fazer o tratamento. E, realmente, é difícil o contexto de como que a gente vai conseguir alcançar isso, sabe? A partir de quando que essa mulher realmente vai receber esse diagnóstico em 30 dias, quer dizer, ela está na casa dela, ela sai da casa dela ou com uma suspeita para fazer a consulta, ou ela sai da casa dela para um exame de rotina. E, né, em qualquer uma das 2 situações, ela pode vir a ter que fechar um diagnóstico. Então, nessa ida e volta dela no serviço de saúde, né, sai de casa, vai marcar uma consulta, que essa consulta pode demorar 1 mês para ser marcada ou mais. Daí, nessa consulta, ela vai o médico vai pedir a mamografia, essa mamografia vai levar mais um tempão para ser marcada, ela vai ter que retornar ao serviço para mostrar a mamografia. Olha o processo, começa a caminhada. Dessa mamografia, ele vai pedir um ultrassom, e esse ultrassom vai ser demoradíssimo para marcar. A maioria das nossas assistidas, a realidade delas é que a família se reúne e paga o ultrassom para ela dar um passo mais largo nesse diagnóstico. E aí ela volta para casa sempre nessa dúvida ainda, gente. Você imagina o que é deitar na cabeça no travesseiro pensando, né? Eu estou com um nódulo, eu estou com uma secreção, a minha mama está assim, meu mamilo inverteu, ou estou com a mama quente, minha mama está doendo, e eu não sei o que eu tenho, porque eu só vou saber quando o médico tiver o resultado da biópsia em mãos. Então, 30 dias é um tempo assim, recorde de se fazer isso. E pensando em SUS, então, foge completamente da realidade. E aí, a partir do momento que esse médico tem o resultado da biópsia, né? Até um tempo atrás, a biópsia simples, só a biópsia pura já dava condição de iniciar um tratamento. Agora, não, precisa do imunistoquímico também, né, que é um outro tipo de exame que vai ser feito pelo laboratório, que também demora mais um tempo para sair, que é a análise específica do tipo de célula cancerígena que está ali, para saber identificar qual medicamento melhor, né, para ser usado naquele tratamento. Então, é mais um tempo, né, aí para até chegar ao imunistoquímico, para só depois disso a mulher saber se ela vai passar pela cirurgia, se ela vai passar pela quimioterapia. E, nesse processo todo, né, o que deveria ser feito de acompanhamento, de a rede de apoio para essa mulher, de convencimento dela de continuar o tratamento, de explicar para ela o que vai ser esse tratamento, isso também não existe. E aí que entra essa questão, né, dessa comunicação, desse sistema aí. O nosso voluntário faz exatamente isso. A partir do momento que a gente reconhece que existe uma mulher numa situação dessa, que a gente pode captar essa mulher para o nosso grupo, essa voluntária começa a assisti-la. Então, a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente mostra para ela quais são os direitos, quais são os tipos de tratamento, o que ela pode encontrar pela frente, que tipo de sintoma que ela pode ter, né, que tipo de reação adversa aquele medicamento pode trazer para ela, como que ela se comporta, tirando esse medo, né, esse impacto ruim da notícia. E aí a gente proporciona para ela outras coisas também, né, de conviver com outras mulheres que estão passando pela mesma situação,
de reconhecer que existe, além da doença, uma vida que continua, que ela não perdeu a identidade dela por estar doente, que ela continua sendo a pessoa que ela é e que ela tem que viver a vida dela, que ela tem que se reconhecer como pessoa, né? Tem que dar importância à vida dela da mesma forma. E, muitas vezes, no contexto familiar, ela perde isso. Né? Eu deixei de ser a mãe que eu era, eu deixei de ser a esposa que eu era, eu deixei de ser a dona de casa que eu era, eu não me reconheço mais como mulher. E aí a gente tem realmente que dar a mão para essa mulher, porque muitas desistem, né? Por N fatores aí. Né? Quando a gente fala em dificuldade de fechar diagnóstico, a gente tem que olhar o lado do sistema e o lado da mulher também. Né? Como que é difícil essa mulher reconhecer esse diagnóstico e tomar a iniciativa de procurar o sistema, e como é difícil o sistema acolher essa mulher da maneira certa. Né? Tantas coisas que a Ana falou ali, né? Do médico, às vezes, ter dificuldade, porque o exame não está claro. Ele apalpa, sente o nódulo, mas a mamografia não está mostrando. Então, ele vai ter que pedir exame complementar. Isso vai atrasar o diagnóstico. Né? Ou então a mulher tem ali uma situação agravada já por uma outra doença, que tem que ser mais olhada do que a própria mama, né? E que isso também vai atrasar o diagnóstico, porque, de repente, ela não pode tomar uma medicação, ela não pode fazer um determinado exame naquele momento. Então, essa realidade, gente, essa coisa toda que a gente vive no dia a dia com as nossas assistidas e dentro dos hospitais, conversando mesmo, né, com o paciente e com o médico, a gente sente uma carência total, né, tanto de integração dos níveis, quanto de capacitação, quanto de conversa, quanto de abertura, né, do médico se sentir que ele está ali com aquela paciente realmente presente. Essa rotatividade de médicos dentro dos hospitais, de residentes, cada dia elas estão na mão de um residente diferente, nunca é o mesmo médico que acompanha o tratamento todo. Então, tudo isso, né, são barreiras que impactam aí no tratamento. Muito obrigada, Cláudia. Nós estamos encerrando o nosso tempo, né, a mesa, mas eu quero passar o microfone para quem quiser dar uma palavra final, né? Parece-me que você quer falar, Tadeu. Eu queria perguntar para a Ana, já que isso se tornou fascinante, nós estamos com uma preocupação que está nos desafiando, Ana, que é o seguinte, a metodologia. Você falou aí que você observou que você não perdeu praticamente, eu entendi, a qualidade da sua aula. A metodologia nossa é uma metodologia de oficina, é uma metodologia de você construir junto com o agente de saúde, com a enfermeira, com o médico. Como é que você vê esse desafio dessa metodologia ser levada para um modelo à distância? Então, hoje, as plataformas, elas também têm várias possibilidades, né? As plataformas são muito dinâmicas. Se a gente quisesse dividir aqui em 4 grupos para falar de um determinado tema, na plataforma a gente ia dividir do mesmo jeito, como se fosse 4 ambientes, 4 salas de aula no mesmo lugar e depois voltar todo mundo para o grupão. Só que requer do professor, do tutor, dos mentores, essa organização. Então, eu vi, por exemplo, no momento, logo no início da pandemia, eu via professores assim com uma resistência gigante em usar as metodologias, com uma dificuldade enorme, assim, não queriam aceitar. E eu participava de todos os treinamentos, e eu falava, não, eu quero aprender, por exemplo, no EAD de gravação, de pós-graduação, que tem aula gravada. Aí tem quem faz a edição dos vídeos, é um menino de 20 e poucos anos, super criativo, e ele falou comigo no dia que ele foi dar o treinamento, quando eu fui iniciar, ele falou, Ana, você foi a única que veio para o treinamento na hora que eu mando o convite. E era dicas assim, até de como você ficar com o seu corpo na hora, porque senão você fica igual um robô na frente da câmera, e a pessoa parece estar vendo um robô falar, ou então coloca uma tela aqui, como se fosse esse slide aqui, a pessoa começa a ler exatamente o que está escrito, e aí o aluno percebe, né? Então, ele me deu a lista das principais reclamações dos alunos em relação às aulas. Tudo para você não fazer, né? Assim, dicas do que você não fazer para melhorar essa interatividade. E passa muito por essas questões, assim, na hora que você vai organizar a plataforma, como que ele vai entender que tem uma sequência?
Desde o boas-vindas, olá, bem-vindo, você vai participar agora de tal curso, do módulo tal. Esse módulo tem esses objetivos, essas premissas. Ao final, você vai desenvolver essas habilidades e você vai ser avaliado em relação a isso. Você tem esses materiais de apoio e esses grupos, esse momento onde tem essas oficinas, esse momento que fica online, né? Na proposta é essa, né? Isso, Nessa hora. Aí é o mais rico, porque nessa hora, aí você dá vez e voz para aquelas pessoas que, às vezes, quando tem uma aula, fica aquela sigla do nome da pessoa. Na graduação, eu falava isso, gente, eu já guardava os nomes das pessoas pela sigla, A, B. Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, esse é A, cadê? Abre sua câmera, vamos conversar, interagir. Então, na hora que tem a oportunidade da oficina e a pessoa pode falar respeitosamente, aí eu acho que fica exatamente igual um momento como esse aqui, que a pessoa tem a oportunidade de falar, de interagir, mas tem que ter os tempos definidos, precisa ter esse recurso de organização, que eu acho que para o professor, toma um tempo maior nesse momento de organização. Depois, não. Mas esse momento de organização, até na hora de gravar um vídeo, por exemplo. Se a pessoa não leva aquilo tudo organizado que ele vai falar, ele se perde completamente. A pessoa tem que editar o vídeo várias vezes. Então, a pessoa tem que levar aquele raciocínio totalmente pronto. Eu levava no PowerPoint. Porque, como você pode projetar ele lá na frente, ninguém está percebendo que, em algum momento, você está se atentando para aquilo ali, para você não perder o raciocínio. Porque, senão, perde, e aí fica cansativo. Você vai falar de um assunto, a pessoa vai lá na frente e volta. Mas eu acho que é por aí. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ana. Então, nós podemos encerrar. Tadeu, doutora Ana Maria, Cláudia, Ana Beatriz. Nós vamos encerrar, então, nossa mesa. Vamos agradecer a todos e a todas as pessoas presentes por nos ouvirem. Muito obrigada. Matheus, pode dar continuidade. Dilma, vocês podem ficar, por enquanto, na mesa, que agora Sim, a gente vai podemos. A gente vai passar para as perguntas. Nós precisamos de mexer um pouco na programação. Então, a palestra de André Menezes será transferida, será adiada para a gente poder fazer o horário de almoço sem muito atraso. Tudo bem? Eu quero agradecer a mesa, criação de uma tecnologia social de impacto, da organização do fluxo de atendimento, a produção de dados e a importância do ensino à distância para a diminuição dos custos e ampliação do território de influência. Nós, né, Dilma, que trabalhamos com educação, professora também, a gente tem reconhecido a potencialidade do ensino à distância, do ambiente virtual de aprendizagem e poder trazer esse ambiente para a área da saúde. Eu vejo grandes benefícios, assim como a doutora destacou, que há regiões em que não é possível o atendimento ou um treinamento efetivo presencial e a tecnologia fazendo esse papel. Bom, gostaria de levantar, então, um tempo para perguntas. Poderia? Pergunta. O microfone vai chegar para você. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Denise Torquato, sou advogada e passei pelo câncer de mama aos 32 anos de idade. Então, quando a Cláudia fala sobre todo o processo, é mais do que a realidade, porque eu descobri em setembro de 2014 e só tive acesso ao diagnóstico após cirurgia em julho de 2015. Então, o processo é longo. E quando a doutora Ana Maria falou sobre a questão da legislação e que é permitido fazer mamografia a partir da puberdade, se não me engano, né? Desde que tenha uma recomendação médica para isso, você falou sobre essa lei. Você podia explicar um pouco mais a esse respeito? Porque eu vejo que o gargalo ele está aí. Quando eu fui atendida, a pessoa falou, não, só observar, não tem recomendação. E nós, mulheres mais jovens, que estamos fora, né, do normal, nós sofremos e muitas vezes a gente não tem nem argumento técnico para falar com o médico, olha, eu tenho direito a esse exame, eu tenho direito a passar por esse procedimento. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais. Essa lei é desse ano. Então, a lei que estava em vigor era aquela dos 40 anos. A mulher tem direito a mamografia a partir dos 40 anos, que a gente sempre ficava, as pessoas ficavam confusas. Ah, não, mas o rastreamento é aos 50, mas ela tem direito. Tem direito. E com essa lei atual,
que é a partir da puberdade. Eles falam em mamografia e exame de rastreamento de câncer de intestino também. Há essa possibilidade da realização do exame sempre que for julgado necessário. Então, não é um exame de rastreamento, não mudou o rastreamento. O rastreamento do Ministério continua de 50 a 69 anos. Mas a pessoa tem o direito. Então, a partir do momento que ela tem o direito, é mais fácil dela conseguir esse direito ser realmente colocado na prática. E aquilo que eu falei, às vezes a gente pega pacientes que tinham jovens, 30 e poucos anos, que têm o câncer e que não fazem o exame porque há essa confusão. É uma questão também de capacitação do profissional de saúde para ele saber o que é aquele exame de rastreamento, do que é o exame já de fazer o diagnóstico da doença. Deixa eu só completar uma coisa que a Ana está falando. Eu acho que é uma subvalorização de uma queixa. A gente teve no nosso grupo uma menina de 26 anos amamentando o terceiro filho, que ela estava com um nódulo totalmente visível e palpável, e que o médico falou para ela que aquilo era um cisto da amamentação, que ela terminasse a amamentação e voltasse para ver o que ele ia resolver, se ia tirar ou não. 3 meses depois, ela já estava com metástase pulmonar. Ela não viveu 2 anos depois disso. Então, eu acho que assim, é uma subvalorização de uma queixa. Porque eu acho que tudo bem, você é jovem, não tem caso de câncer na família, vamos analisar, mas vamos analisar. E não simplesmente dizer para aquela pessoa que, pelo fato dela ser uma jovem, dela não ter câncer de mama na família e dela estar amamentando, que a amamentação a gente sabe que é um preventivo, vamos colocar assim, tem aí uma proteção, mas aquilo ali era para ser investigado. Não custava nada o médico prescrever para ela, nem que fosse um ultrassom. E fizesse um toque. O que a gente tem de dificuldade, Ana, lá na frente, é exatamente porque não tem um mastologista. O médico que está ali, ele não tem um olhar específico para isso. Tanto que teve caso nosso que também com câncer inflamatório, o médico falou que era mastite, toma ibuprofeno, vai para casa. Só que a pessoa inconformada bateu na porta do Odete Valadares de noite, pegou desespero, assim, vou bater no hospital. E caiu na mão de uma mastologista que bastou olhar para a mama dela, já tinha fechado ali o diagnóstico. Fez os exames simplesmente porque realmente tinha que apresentar o resultado. Mas para a médica estava certo que aquilo ali era um câncer inflamatório. Então, tem essas coisas que eu acho que o médico da atenção básica tem que começar a desenvolver. E a gente viu isso, Daiana, lá em Nova Lima, como que eles começaram a perceber que realmente você não pode deixar de lado uma queixa. Não pode. Do mesmo jeito que a agente comunitária de saúde ela tem que desenvolver dentro da casa, sim, um conceito do autocuidado, o médico que está lá na ponta também tem que acolher uma queixa de uma forma mais efetiva. Obrigado. Muito bom, Cláudia. Eu acho que é isso mesmo. Cada vez mais nós temos a exigência no mercado de profissionais que não sejam tão específicos, sejam generalistas. E é esse olhar que nos exige a sociedade contemporânea. Eu acho que em qualquer área, mas na medicina, quando se trata de vida, é mais urgente. Pois não, Matheus? Obrigado, Dilma. Obrigado pela resposta da mesa. Nós estamos com um tempo curto, então a gente vai parar agora para o almoço. Vão ser exibido aqui no telão algumas sugestões. Nós retornaremos às 13h30. Obrigado mais uma vez. Obrigada, reiteramos nosso agradecimento. 13h30 em ponto. Tá bom, combinado.